Tiago, capítulo 4, verso de número 10. Leiamos todos a uma só voz. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A igreja pode assentar-se. Quantas vezes nós lemos esse texto e a impressão que nos dá é que ele traz um mandamento que é muito difícil. Porque esse mandamento ele é totalmente contrário à nossa natureza. E eu vou fazer uma enquete aqui para ver se eu não estou equivocado. Alguém aqui sente prazer em ser humilhado? Se você sente, levante, sente prazer em ser humilhado. Se você sente isso, levante a sua mão. É uma primeira enquete que eu faço, só para ver se eu estou em ordem aqui com as minhas ideias. É contrário à nossa natureza. Só que o mandamento, ele dobra a aposta da contrariedade. Porque humilhação ninguém gosta. Só que o mandamento diz que quem tem que se humilhar é o seu patrão que tem que te humilhar? Hein, igreja? É o seu marido, é o seu cônjuge, é a sua esposa? Quem tem que te humilhar? Quem? Eu? Quem tem que te humilhar? O que está escrito aí? Humilhai-vos. Humilhai-vos significa o quê? Quem deve humilhar quem? Você deve humilhar-se, é isso? Humilhação já é ruim. E você se humilhando, melhora? Percebe por que a gente não obedece isso aqui? É aquele típico texto que a gente passa para frente. Vamos ler a outra perícope aqui, porque o verso de número 11, ele já vai falar mal do fofoqueiro. Então a gente vai se concentrar a partir do verso de número 11. Mas esse da humilhação, vamos passar batido, porque é uma gaveta que a gente não gosta de mexer. Humilhai-vos. O ser humano não gosta de ser humilhado. O ser humano detesta humilhar-se. E aí o autor, ele triplica a aposta do mandamento, porque ele diz, humilhai-vos, ou seja, humilhe-se. Aonde? Na presença do? Aí dificulta tudo, né, amigo? Aí dificulta tudo. Porque para Deus, muitas vezes, Ele é a nossa caixa dos desejos. Ele é aquele que a gente pede uma casa, a gente pede uma restauração de relacionamento, a gente pede mais saúde, nós pedimos mais paz no nosso lar. Ele é aquele que quando nós pecamos, nós demoramos um tempo para adentrar a presença do Senhor, para confessar o pecado. Aí para nós não confessarmos esse pecado, a gente coloca tudo assim no bolo, né? A gente diz assim, Pai, perdoa a multidão dos meus pecados, que eu não preciso dizer qual foi, ao mesmo tempo fica tudo resolvido. Humilhação é ruim. Auto-humilhar-se, pior ainda. Na presença de Deus, homem e mulher, há milênios atrás, só porque estavam nus, esconderam-se. Imagina se tivessem que se humilhar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E aí nós pensamos, bom, acho que é o caminho, né? Porque se eu quero mostrar no meu trabalho que eu estive certo, eu fui injustiçado, eu tenho que me humilhar para que Deus me dê a vitória na frente do meu patrão. Se eu quero mostrar no meu casamento que eu estava certo e o outro estava errado, então eu vou ter que engolir esse sapo para que no futuro Deus me exalte, todos vejam que eu estava com a razão. Então para nós funciona na nossa mente como se fosse uma troca. Eu perco agora, mas só perdendo eu vou ganhar. Aí Deus vai me jogar lá para cima e todo mundo vai dizer, tá vendo? Fulano tinha razão, fulana tinha razão. Só tem um problema nesse nosso pensamento comum, gente.
Isso não tem nada a ver com o texto. A intenção do autor não tem nada a ver com esse nosso inconsciente coletivo. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhar, da etimologia da palavra, vem do latim, vem de humus. Humus, que significa terra. Humus, terra. O que significa humilhar? É trazer alguém que acha que está lá em cima e essa pessoa ir para onde? Ir para? Não é morrer, não é ficar ajoelhado, não é tomar uma banda e cair, é só botar o pé no chão. Egos inflados acham humilhação quando alguém tão somente lhes diz: desculpe, mas eu acho que você não é isso tudo. Rapaz, você criou uma ferida mortal no megalomaníaco, no vaidoso, que nada mais é do que alguém que tem a síndrome do super-homem. Ele está sempre voando. E isso nos crentes é pior ainda, porque enquanto Deus se encarna de fato e de verdade, o crente ele quer viver como se ele fosse um ser angelical. Mas é um angelicalismo que permite até que, por exemplo, ele baixe CD de louvor pirata ou livro evangélico pirata. Esse é o nível do angelicalismo dos crentes. E dizem que tudo isso é para a glória de Deus. Humilhação vem de humus, vem de terra. Humilhar é ir ao chão, conectar-se com a terra, voltar ao solo, colocar os pés no chão. O que o autor está dizendo é o seguinte: querido, querida, irmãos, é necessário que nós tenhamos nossos pés no chão. E é necessário que muitas vezes nós nos lancemos ao chão. Por que que nós não queremos isso, minha gente? Porque é muito confortável para cada um de nós viver na nossa bolha. É maravilhoso, é formidável. Como pastor, é uma tentação maravilhosa. Bolha o tempo inteiro, crente conversando com crente. Reverendo, oh, reverendo, oh, reverendo, 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 pastor, oh, pastor, pastor. Você fica numa bolha. Você realmente acha, se deixar, que você tem um conhecimento a mais do que alguém, que você fala melhor do que alguém. Por quê? Porque vive numa bolha. E a proposta do texto é a seguinte: bota teus pés no chão, mas que seja um movimento vindo de ti. Bota teus pés no chão, mas que seja um movimento que seja fruto de você mesmo. Um exemplo de pessoa que não colocou os pés no chão, mas que diante do próprio Deus se exaltou. E aí fazendo, antes de entrar no texto em si, observando esse cotidiano, para os irmãos que estão nos visitando, a igreja aqui já sabe, eu, conquanto seja pastor, eu sou e tenho a alegria em ser o pastor que menos anda em circuito gospel. Não conheço quase nada, não ouço quase nada. Agora que eu estou começando a ouvir, porque esse circuito gospel adentra, infelizmente, não apenas os faces da vida, mas adentram os noticiários. E aí você começa a saber do que são alguns movimentos através das manchetes de jornal, que cada vez mais, infelizmente, são lamentáveis. O texto diz que é necessário você ter um movimento onde você mesmo de si busca colocar o seu pé de novo no chão, para não ficar voando numa bolha onde você se acha algo que você não é. E isso só é possível se você fizer, só é válido se você fizer, na presença do Senhor. Dificuldade nossa,
Crente gosta de fugir da presença de Deus porque prefere ficar voando na bolha dos seus pensamentos, achando que é um anjo. E aí você tem ministérios de anos, de décadas de louvor, onde pastora mata marido. Bolha. Bolha. Deus só fala comigo. Deus só é desse jeito. É o nosso ministério, é o nosso jeito, é a nossa forma. Isso dá aonde? Isso dá aonde? O que se colhe disso? Mais recentemente, uma outra tragédia, cantora, infelizmente, pelo que se diz nas notícias, assassinada pelo marido. E vazam os áudios, que lamentavelmente você acaba tendo acesso porque vira notícia de jornal. Cantora, sofria no casamento, dinheiro escondido, motivações de assassinato, traições mútuas no relacionamento, mas cantava. Na bolha gospel, pessoas sérias, pessoas de Deus. Mas no mundo real, onde o nosso pé tem que estar aqui, ó, no chão, o que eram? Infelizes, gente precisando de ajuda, gente precisando de intervenção médica, psicológica urgente, gente que precisava abrir o coração e desabafar, gente que precisava eliminar um monte de coisas tóxicas de dentro de si. Humilhação significa colocar os pés na terra, mas tem que ser um movimento individual. E vou lhe dar um exemplo de pessoa que em nenhum primeiro momento não humilhou-se na presença do Senhor, pelo contrário, exaltou-se na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em um dos personagens cuja história, cuja mitologia, para mim, é uma das mais incríveis. Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Todos encontraram? Perdão. Juízes, capítulo de número 15. Não, 16, do 4 ao 21. Sansão traído por Dalila. Se lembra da história de Sansão? Se lembra? Vamos só recapitular então, que nós não somos obrigados a lembrar tudo de uma vez só. Só fazendo uma recapitulação. Existe um casal idoso que não tem filhos. E tal como foi com Maria, tal como foi com Zacarias e Isabel, o anjo do Senhor chega para o homem e diz: você vai ser pai. Sansão tem o mesmo nascimento miraculoso de Jesus e de João Batista. 16, do 4 ao 21. Mas segura aí, vai chegar lá. Quando Sansão nasce, no nosso pensamento, quem é Sansão? Um cara fortão que gostava muito de mulher e infelizmente cometeu o infortúnio de revelar que suas forças vinham do cabelo, raspou o cabelo, virou calvinista. Resultado, foi preso, humilhado, mas deu a volta por cima porque voltou a ter o cabelo grande e deu no que deu. Esse é o resumo pífio da vida de Sansão. Mas Sansão, ele não falha no ministério dele. Porque quando o anjo se apresenta ao pai de Sansão, o anjo é claro em dizer o quê? Esse menino dará início ao processo de libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele vai começar. Quem termina é Davi. Mas a nossa pouca compreensão do personagem nos faz entender que ele fracassou. Não, a missão dele era só dar o start.
Ato contínuo, quando Sansão nasce, ele é criado por pai idoso, pai e mãe velhinho, com dinheiro. Sansão sabe quem é? É o garotão mais gente boa do mundo, rapaz. É aquele garotão educado, é aquele garoto bom, é aquele cara bacana, é aquele cara legal, boa praça. Ele é tão bonzinho que quando ele vê uma menina, sabe o que ele faz? Ele vai até o pai dele e diz: pai, mãe, pede aquela moça em namoro para mim, eu tenho vergonha. E o que eles dizem? Mas meu filho, tem tanta menina da nossa parentela aqui, até mais bonitinha, tem que ser essa que é dos filisteus. O que Sansão diz? Eu gostei dela, gente, pede ela para mim. Esse é Sansão. Aí pedem a moça, combinam o casamento, fazem uma falsidade com ele nas festas do casamento, e quando ele chega na noite de núpcias, pelo que dizia o rito, na ausência do noivo, alguém tinha que consumar o ato, senão aquela mulher não seria considerada casada. Quando ele chega lá, alguém já teve relações com a mulher que ele amava. Aí Sansão é aquele típico garotão, gente boa, criado com leite de pera, gente boníssima, que por causa de uma desilusão amorosa, o que acontece com ele? Agora, meu irmão, agora é sopapo para tudo que é lado. Agora eu acordei para a vida. Aí você tem o Sansão que a gente está habituado. O Sansão que vive com prostituta para lá e para cá, como diz o texto. Sansão, em Juízes, capítulo de número 16, versos de 4 a 21, você vê que ele é traído por Dalila. E a palavra do Senhor diz: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Força de quem? De Sansão. E com o que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo? Dominar e amarrar quem? Para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Dalila não teve dúvida. Entre o noivado de Sansão mal sucedido e esse encontro com Dalila, houve um período de tempo de alguns anos. E o relacionamento de Sansão com Dalila também dura alguns anos. Na história aqui a gente acha que ela perguntou na segunda, na terça e na quarta, mas foi um relacionamento longo. E assim Dalila, então, começa a dizer a Sansão: Sansão, qual o segredo da sua força? E ele engana ela por 2 vezes. Na terceira vez ela lança aquela coisa, né? Aquele choro, aquele negócio. Você não abre o coração, você só é razão, você só fica me ludibriando. Abre o coração, se você não abrir seu coração, eu não vou me sentir a mulher que você ama, porque eu já abri meu coração, mas você não abre o seu. Aí ele abriu o coração. E o que ele diz? É o meu cabelo. É que eu nunca cortei o cabelo. No dia que eu cortar o cabelo, que é o símbolo da consagração, o voto de nazirado, no dia que eu cortar o cabelo, é como se eu estivesse terminando o meu voto. Aí eu fico um cara normal. Pronto. Você me confessou, abriu o coração para mim, eu abro o meu coração para você. Nós nos amamos, nós nos completamos. E você sabe da história. Dalila abre a porta, vem um indivíduo, começa a cortar aquele cabelo de Sansão, e quando ele já está calvo, e deve ter tomado realmente ali um negócio que deixou ele apagadaço, quando ele já está calvo, Dalila diz: os filisteus vêm te pegar. E ele levanta achando que vai resolver como sempre, mas aí, meu amigo, ele é linchado, é arrastado até a prisão, tem seus olhos vazados, que não é perfurados, vazados é arrancados os globos oculares para fora, são vazados. Tem seus olhos vazados e ele na prisão fica girando um moinho, que não é o moinho do Conan de 82, não. O moinho na época era algo pequeno, era um serviço doméstico feminino. A humilhação ao homem que mais matou filisteus era, ao ser preso pelos filisteus, fazer o quê? Trabalho de mulher.
Sansão simplesmente, ao abrir o coração, disse: se tirar os meus cabelos, eu volto a ser uma pessoa comum. Os cabelos eram como se fosse a marca visível do voto de consagração ao Senhor. Tirando meus cabelos, é como se acabasse esse voto. Quando nós somos recebidos como membros em uma igreja, nós fazemos várias promessas. Nós prometemos respeitar as lideranças enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Nós prometemos trazer nossos filhos à casa do Senhor. Nós prometemos consagrar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Nós prometemos tudo isso. Mas nós perdemos tudo isso quando nós deixamos entrar em nossas casas tudo que não presta, tudo enquanto é desgraça, todo tipo de pornografia através dessas novelas, de filmes, assassinatos, tramas, odisseias. Séries que mais bombam são aquelas que evidenciam uma grande trama de morte e de vingança. E você, Sansão, vai consumindo isso tudo e vai fazendo com que você viva em uma bolha que não existe, porque não existe como você colocar os pés no chão na presença do Senhor, se você, meu amigo, em nenhum momento percebe que tem que estar na presença do Senhor. Estar aqui na igreja não é estar na presença do Senhor. Haja visto os noticiários. Preciso falar mais alguma coisa? Ter ministérios não é estar na presença do Senhor. Mas existe um requisito para se estar na presença do Senhor. Que é botar o pé no chão. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com os duplos padrões de personalidade, com os transtornos dissociativos de identidade. Cuidado com os julgamentos. O crente tem essa tentação de ter esse transtorno dissociativo de identidade. Ele foi traído, ele se vê como Oséias. Ele vai trair, ele se vê como Davi. Morreu alguém, ele se vê como Ruth. Ele está passando um perrengue, ele se vê como Jó. Irmão, para com isso. Para com isso. Isso não é botar o pé no chão. Isso é você se ver em algo que você não é. Retirar as lições para o cotidiano é uma coisa, mas encarnar o personagem e achar que tudo que lhe está acontecendo é como foi com o personagem, a forma como você vai resolver é como a do personagem. Acorda, meu irmão. Exemplo de pessoa, a palavra do Senhor diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vai mostrar para o nosso patrão que nós sempre tivemos razão e vamos ganhar aumento? Ele vai mostrar para o nosso cônjuge que nós sempre tivemos razão e o nosso cônjuge vai reatar conosco ou vai assinar aquele papel que vai dar tudo certo no final? Que exaltação é essa? Vai nos dar um ministério na igreja? Vai te dar um microfone, uma roupinha de sacerdote, para todo domingo você se achar líder de algum negócio? Que exaltação é essa? Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto traz uma das lições mais profundas para o nosso tempo, mas ele é totalmente esquecido, porque fica em um livro que quando o crente lê, ele não dá glória a Deus, porque Tiago trata do cotidiano, não te deixa ficar voando. Esse texto, ele basicamente, em uma tradução totalmente livre, apenas para a nossa compreensão, é como se ele dissesse: só é posto de pé por Deus. Deus só coloca em pé aqueles que, para se achegar a Ele, colocam seus pés no chão.
Em outras palavras, os problemas não somem quando nós colocamos nossos pés no chão. A doença, às vezes, não some quando nós colocamos nosso pé no chão. Mas sabe o que acontece quando a gente coloca o nosso pé no chão diante de Deus? Ele te bota de pé, para você continuar andando em frente. E por que a nossa vida muitas vezes emperra? Porque nós vivemos uma bolha de louvores piratas, de CDs piratas, de cantores que não vivem aquilo que cantam, de cantorias também cujas letras é de uma sofrência por Deus que já foi resolvida na cruz do Calvário. E nós vivemos essa falsa realidade. E Deus diz, para você continuar seguindo em frente, você precisa acordar. Porque só se você botar novamente os pés no chão, eu vou conseguir te botar de pé. Meu irmão, minha irmã, eu te faço um rogo nessa manhã. Bota o pé no chão. Que vida você tem vivido? Seja honesto com você. Bota teus pés no chão. Sansão foi exemplo de um homem que se exaltou diante de Deus. O poder é meu, a força é minha. Agora eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que botou os pés no chão e o que aconteceu com ela? Deus colocou de pé. Quer saber quem foi? Sabe qual é o nome dele? Sansão. Olha o que diz a sua Bíblia. Juízes capítulo 15, verso 18. Vê se a oração de Sansão não é a oração, muitas vezes, do crente moderno. Juízes capítulo 15, verso de número 18. Assim diz a palavra do Senhor, leiamos todos. Quando Sansão usa o queixo de um jumento como uma luva de boxe e fere mais de 1000 homens ali naquela batalha. Olha o que Sansão diz, depois de tudo que ele fez, verso 18, leiamos. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes. Essa é a oração que nós fazemos muitas vezes. Não é verdade, meus irmãos? Essa é a oração que muitas vezes nós fazemos. Senhor, eu sempre te servi. Agora que eu estou devendo ao banco, meu nome vai ficar sujo, não vai ter nenhuma ajuda não, Senhor. Senhor, eu sempre fui da tua casa. Agora que uma praga chegou-se à minha tenda, eu não receberei a cura não, Senhor. Senhor, eu casei virgem na igreja. Agora que o tempo avançou e as coisas se complicaram, o Senhor não vai intervir no meu casamento, não? Eu consagrei meus filhos pelo ato do batismo. Agora que eles cresceram, o Senhor não vai fazer nada, não? Essas são nossas orações. Eu fiz. Agora o Senhor vai ter que me dar. Esse é o Sansão que não está com o pé no chão. Mas olha o que acontece com o Sansão de Juízes capítulo 16, verso de número 28. O Sansão, que a palavra do Senhor diz no capítulo 16, verso de número 21, recapitulando, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Vazar os olhos é o quê? É furar o olho, gente? Não, é arrancar o globo ocular para fora, deixar só a cavidade do crânio. Vazaram os olhos e o fizeram descer amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho aonde? Vê como era um moinho pequenininho? Dentro da cadeia ele girava aquele trocinho.
E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a... Qual é o simbolismo do cabelo de Sansão? O cabelo grande evidenciava o seu voto de nazirado, que ele era consagrado ao Senhor. O cabelo voltar a crescer é a forma que o autor tem de nos dizer que Sansão volta a conectar-se novamente com... Aí ele lembra, sem os olhos para poder ficar voando, a única coisa que ele tem, já que ele não tem mais vista, é o pé no chão. Aí no pé no chão ele lembra do garotão boa praça que ele era, do garoto mais querido dos pais que ele era, dos amigos que ele tinha. E ele começa a lembrar o que aconteceu para ele parar naquela situação. Sansão, o cabelo volta a crescer, significa que ele volta a consagrar-se ao Senhor, ele volta a ter o seu voto de nazireu, o seu voto de nazirado. E olha a oração que esse homem faz, no verso de número 28, do capítulo 16 de Juízes, quando todos os principais dos filisteus, a alta corte, os sucessores, os filhos dos filhos, a alta cúpula, a nata, tem como naquela noite a grande diversão Sansão, que matou vários de nós, mas agora vai ser dançarina. Bota ele para dançar aí. E davam chicotadas e batiam nele, e ele ficava para lá e para cá, até que chegaram o momento, ele já não vale mais nada, joga esse cara aí entre essas colunas. E ele disse, você pode me botar perto de uma coluna, por favor? E botam ele lá, fica escorado aí. Ele se escora na coluna, se escora numa outra coluna, cego, novamente linchado, mas ele diz, Sansão clamou ao Senhor e disse, verso 28, capítulo 16, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Ele voltou a botar o pé no chão, gente. Que quem não está com o pé no chão diz, eu faço tudo pelo Senhor, agora eu quero o meu. Mas quem está com o pé no chão diz o quê, Senhor? Eu só peço que o Senhor se lembre de mim. E o Senhor me dê força. Não é para ficar vivendo de ministério de novo, não. Que eu tinha. Eu mesmo detonei. Mas eu te peço, se o Senhor se lembrar de mim, que o Senhor me dê força, só essa vez, meu Deus, para que eu me vingue desses filisteus, ao menos por um desses que já foram meus olhos. Você está vendo a oração de alguém que está com o pé no chão? Sabe o que Deus nos ensina? Deus só coloca de pé para seguir em frente quem de si consegue discernir que precisa botar o pé no chão. Os problemas não somem. O olho de Sansão não voltou, os 2 olhos não voltaram, não sobreviveu. Não, os problemas não somem. Mas Deus te põe de pé para resolver, para ter um desfecho, para ter uma resolução. Porque enquanto você fica numa bolha, a sua vida fica cercada de impasses. Quer ver um exemplo para nós encerrarmos? Você já reparou o quanto que a sua vida ela está empacada? Quantas áreas da sua vida não anda, não ata nem desata? Tu já parou para reparar nisso? Você já teve a honestidade de perceber quantas áreas da sua vida parecem encralacradas? Que não tem oração no monte que dê jeito. Você é batista, é presbiteriano, mas tem sempre uma irmãzinha de oração que, se eu der o nome, ela leva lá no monte, meu amigo. Tem que apelar para tudo nessa hora. É onde Deus mandar. Sabe por quê que as coisas não chegam ao seu desfecho? Porque você não está enxergando a realidade.
Tem quem acha que vai viver para sempre e não percebe que já está velho. Tem quem ache que vai morrer amanhã e não percebe que é jovem e tem força para seguir em frente, já quer morrer hoje. Bolha, balão de pensamento, que você traduz como se fosse a realidade. E aí vem o livro de Tiago e diz para você nessa manhã, você mesmo, bote seu pé no chão, porque só conectado à realidade, Deus pode te levantar para que você continue em frente. Qual é a realidade dos seus filhos? Qual é a realidade da sua família? Não é o que você gostaria, não é o sonho, não é a profecia, o que é real. Uma coisa que é real, e tem no nosso boletim, nossa irmã Cláudia telefonou semana passada para compartilhar uma vitória que Deus deu a ela. E nessa vitória ela compartilhou basicamente o seguinte, está no boletim. Sempre tive a impressão de que quanto mais você trabalha, com melhores condições você pode aposentar-se. Então eu tenho que trabalhar o máximo agora para tentar me aposentar da melhor forma possível. Sabe o que é isso? É real. Isso é real. Sabe o que é real? A mão que não está aberta para entregar, não se encontra aberta para receber do Senhor. Isso é real, isso é física. Se minha mão estiver fechada para dar, eu não consigo pegar nada também. Isso é real. Sabe o que é sofisma? É quando você fica pensando, espera aí, o dízimo é do bruto, é do líquido. Criptomoeda também dizima. Espera aí que a gente... Cada um contribua segundo a proposta do seu coração, sem tristeza ou nem querendo levar nada em troca, porque Deus derrama amor a quem se alegra em compartilhar. É simples, isso é real. Igreja, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Em uma tradução livre, Deus só põe de pé aquele que, para se achegar a Ele, coloca primeiro os seus pés no chão. Coloquemo-nos de pé. Falemos com o Senhor em oração silenciosa.